E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Rocket Talk aqui no canal da Rocket. Ao meu lado direito, ou esquerdo, né? Não sei Direito, eu sou do como- seu lado direito. Direito. De quem tá vendo é esquerdo. Pra pessoa é esquerdo. Tudo bem, pessoal? Leonardo Gil, e aí, Léo? Tudo bem? Tudo bem? Sou assim também, Douglas, confundo. Não, você é disléxico mesmo, né? Normal, tudo Eu bem. não. Eu Tudo tô bem. pensando no usuário depois. Esquerdo. Entendi. Esquerdo. E ao meu lado esquerdo, direito, Carolina Silgueiro. Tudo bem, pessoal? Como estão? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre CAC e LTV. Boa. Indicadores muito importantes hoje na análise da gestão empresarial, que são indicadores conhecidos, né? Mas precisam ter uma atenção muito grande, né? E o tema é: quanto menor o CAC e maior o LTV, Maior receita. maior a receita, mais a sua empresa, Maior lucro, né? maior lucro e mais a sua Exatamente. empresa tem valor aí de mercado, e isso abrange em todos os setores dentro da sua empresa. Beleza? Show. Vamos começar pelo básico, que é o que é CAC, Léo? O que é um CAC para você? CAC Para você é não, o- o que é o CAC, né? Não é para você, dá uma opinião aí. CAC que é o é CAC? o custo de aquisição por cliente, né? Então, tudo que eu tenho de custo para adquirir aquele cliente, não é o lead. Não é o CPL que a gente tem, né? Sim, Que é o sim. custo por lead. É o CAC, que é quando o cara efetivamente fecha o contrato ou ele se torna um cliente da empresa. Então, é o quanto eu gastei para trazer esse cara. Isso envolve todos os gastos ou só, por exemplo, gasto de marketing? Só comercial e marketing. Só comercial e marketing. Então, todo o esforço que eu tenho de comercial, comissionamento, né? Uhum. Sem a parte fixa do negócio, geralmente vai de empresa para empresa. Sim. Mas, geralmente é o variável da pessoa do comercial, mais o custo da onde aquela pessoa foi, ela viu a nossa informação. Geralmente engloba todos os custos. Então, se eu tenho outdoor, se eu tenho tráfego pago, se eu tenho Sim. outbound rolando, o custo do marketing para captar leads vai incluir nisso, e o variável de quem é comissionado. Então, esse é o nosso custo. Geralmente, as pessoas colocam o fixo também nessas pessoas. Mas o correto mesmo é o variável, que eu estou pagando ali, porque o fixo já está entrando na estrutura fixa da empresa, de colaborador. Então, o que eu gastei de variáveis para poder trazer esse cara para dentro da empresa. Show de bola. Então, CAC, custo de aquisição por cliente, que é o quanto você está gastando para trazer cada cliente ali, englobado todos os gastos ali com o comercial e o marketing. Se você não tem bem definido isso, usa, por exemplo, o custo comercial das pessoas que estão no comercial, mais os gastos de marketing, né? Que é para trazer essa Para pessoa. atingir. E aí você vai conseguir ter um CAC Geralmente legal. o marketing ali, o tráfego pago, né? Igual você Isso. falou aqui, que está sendo usado, né? E o LTV, É o lifetime value. É o quanto que essa pessoa ficou aqui dentro da empresa, né? Ela tem de vida e gastando dentro da nossa empresa. Então, se ela ficou 10 anos aqui dentro, gastando R$ 20 por mês, então, vou pegar um período menor, né? Ela ficou um ano aqui dentro, gastando R$ 20 por mês, 12 meses, o lifetime value dela é R$ 240. Então, ela ficou período de um ano, R$ 20 por mês, final desse período, R$ 240. Então, o LTV dela é 240. exatamente. Para o comercial isso é maravilhoso, né, Carol? Quando Com chega um certeza. cliente e vai tendo essa recorrência de compra, né? E assim, para nós isso está sendo muito frequente, né? Sinal que assim a gente tem uma entrega qualificada e os clientes sempre querem permanecer na nossa base para evolução, para melhoria, para novos projetos. Então, além de não ter mais esse tipo, não, o CAC ainda tem, né? Não tem, sempre vai ter para clientes novos, né? Exatamente. Então, na realidade, para nós é viável, porque a gente já conhece o cliente, quanto mais tempo ele permanecer aqui gerando receita para a gente, melhor. Exatamente, né? Então, por isso que a gente fala que quanto menor o CAC, então quanto menos eu gastar para o cliente e ele maior LTV, maior é meu lucro, porque eu não estou tendo custo de comissionamento, óbvio, né? Estou tendo custo de comissionamento para novos projetos ali, o que acontece aqui dentro. Mas eu não estou tendo o gasto fixo que engloba esse cara mais uma vez. Então é só o novo projeto, só a nova atribuição. Legal. O CAC ele é um indicador que a galera da gestão ali bate muito no pé nessa questão de diminuir. É o sonho de toda empresa ter o menor CAC possível, né? E na visão de vocês, o que faz o CAC aumentar hoje? Vamos pegar um exemplo mais básico. Quando a gente coloca todos os custos comercial e marketing dentro do CAC. O que faz aumentar? Uma pessoa a mais, ele aumenta o CAC.
e não está gerando, não está entregando da mesma forma que era. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa a mais dentro do nosso comercial. Sim. Ela tem que dobrar a venda, Sim. Para teoricamente. valer a pena. Porque daí você mantém o mesmo nível de performance, que aí é um outro indicador. Mas se eu aumentei o meu CAC e não estou trazendo mais resultado, não estou trazendo mais venda, se eu coloquei uma pessoa a mais na empresa, no nosso comercial, e não dobrei a venda, teoricamente seria manter o mesmo nível de performance, o meu CAC relativamente vai aumentar. Sim. Se ele é para ele diminuir. Então, se eu tiver 3 pessoas, ele é para triplicar. Geralmente essa conta de padeiro. Para ser básico, tá, gente? Não é algo. Tem CACs complexos aí no mercado. Mas sendo básico. Então, se aumentar pessoas dentro da minha empresa e ela não performar, vai aumentar o CAC. Se eu aumentar, por exemplo, campanhas de tráfego, né? E não tiver resultado, vai aumentar. Então, assim, são coisas. O CAC ele é feito para você continuar a performance que você tem. Então, por exemplo, cara, qual que é a meta do meu CAC ideal? Vamos pegar o nosso aqui. Cara, eu tenho que manter em R$50. Não é isso, mas manter em R$50. Só que eu estou gastando 200, então eu tenho que entender o porquê que eu estou gastando muito. Exatamente. Então, assim, é entender é a performance. Então, tem alguém aí que não está entregando o resultado correto, não está. Às vezes nós estamos trazendo uma estratégia de marketing errada. Então, você vai para as duas áreas. Tudo que você está colocando de custo ali dentro, você tem que olhar o que você está fazendo de errado para poder olhar para aquele custo e falar, cara, isso aqui tem que ser um investimento. Não. Exatamente. Uma forma de medir e um alerta para esse cuidado aí com relação a... E ali no comercial, você tem percebido, Carol, que há uma preocupação dos gestores em ter esse controle do CAC hoje, né? Porque a gente consegue trazer o CAC ali no BI. Sim. Né? Lógico que cada negócio tem a questão da sua particularidade em relação a como que calcula o CAC, né? Por mais que ele seja aquela condição de indicador, tem empresa que vê de uma forma, às vezes um cálculo subtraindo, dividindo, enfim, cada um tem a sua forma. Você vê essa preocupação em relação à questão dos gestores hoje em controlar o CAC? Então, na realidade, quando o cliente ele chega para mim, muitas vezes ele não chega com essa preocupação em si, tipo, não é o principal problema dele. Mas quando a gente chega no desenvolvimento, esse alerta já surge. Por quê? Quando a gente manda uma proposta para o cliente, alguns indicadores já são contemplados ali na proposta. Dentre eles o CAC. Muitas vezes ele não olha para aquilo, mas como a gente chamou a atenção dele para esse indicador, então ele passa a olhar e ele vê que realmente agrega a visão dele e, consequentemente, isso vai mudar algumas estratégias, né? Seja no marketing, seja na área comercial, seja no comissionamento, em algum lugar ele vai ajustando aí, porque ele percebe a importância da redução do CAC para a empresa, que vai, consequentemente, afetar lá na receita dele. Exatamente. E quando a gente já está na questão do LTV também, que é quanto menor o CAC, maior o LTV, maior o valor da sua empresa, né? Que o LTV, como o Léo falou, a questão da experiência que o cliente tem ali dentro desse bom atendimento, como que ele vai ser muito bem conduzido ali. Vamos supor que eu gastei R$1.000 para trazer o cara. R$1.000 não. Vamos pegar valores baixos, que é mais fácil de fazer conta. Pelo amor de Deus, eu não sou exato. Vamos pegar R$10 para que vamos pegar uma empresa de produto. Perfeito. Ela gastou R$10 de CAC ali, ela traz 1.000 novos clientes todo mês. Ela gastou R$10 por cliente para trazer esse cara. Ele tem que consumir no mínimo R$10 para se pagar, correto? Se ele ficar 2 meses, se ele consumir R$20 na primeira compra, ele já aumentou, então o CAC já se pagou. Porém, não é melhor eu não ter o custo de aquisição e lucrar os R$20 e não só R$10? Sim. Então, se eu já paguei por isso e eu ficar mantendo ele ali dentro da minha base com informação, com produtos novos, com novas ideias, com uma sazonalidade dele comprando, consequentemente, na próxima compra dele eu não tenho mais o CAC. Eu só tenho o que ele vai gastar dentro da minha empresa. E eu mantenho ele ali sempre ativo dentro da minha empresa. É que o CAC LTV, o CAC ele vem para funil da venda, trazendo ali o cliente, adquirindo esse cliente. O LTV ele vem para manter, só que aí você tem que ter outros indicadores de relacionamento, como giro de carteira, aí vem para o CRM, que é outra pegada. Então você tem que manter esse cara aqui dentro, comprando, para você não ter que gastar novamente para poder trazer esse cara. Vamos supor que o seu custo de aquisição nessa mesma empresa de produto é R$100.
é um custo alto para uma empresa de varejo, por exemplo. Cara, se ele vir gastar 70 e nunca mais voltar, eu tô no prejuízo, teoricamente, R$ 30, 30% daquele CAC. Né? Então, assim, e se ele ficar na minha base, comprando R$ 100 a cada 3 meses, eu vou ter 400 ali de LTV, supondo que ele vai sempre comprar ali no próximo ano, ou se não ele achou um outro fornecedor e vai sair da nossa base, enfim, mas se ele ficar ali naquele um ano, ele vai gastar R$ 400 e eu vou lucrar 300 nessa relação de CAC para LTV, né? Uhum. Então eu vou lucrar 300 e eu vou pagar 100. Então eu não vou perder esses R$ 30 se ele só comprasse uma primeira vez. Então tem toda uma jogada para você fazer depois desses indicadores também. Não é só adquirir ele barato e manter ele comprando. Como que você vai manter ele comprando? E aí você ramifica isso. Tem algumas análises que a gente poderia colocar, por exemplo, alguns outros indicadores que a gente poderia ter para tomar decisões em relação à questão do aumento do LTV ali, né? Dessa recorrência. Porque daí você tem upsell, cross-sell. Upsell, cross-sell. Por exemplo, talvez uma curva ABC poderia ser um indicador que ele poderia vir mais específico ali, que influenciaria no LTV. Uma RFV, assim. Mas o RFV seria mais. Porque daí você vai olhar. É que a RFV ela é parecido com o Lifetime Value, assim. Então, assim, ela tem um. Mas o RFV ele vai trazer alguns clusters que vai mostrar se o cara tá ativo, se o cara não tá ativo, se ele tá comprando, se ele não tá comprando, se ele tá comprando bem e não tá tendo atenção. Então, depois desses dois indicadores, o CAC e o LTV, eu viria faria uma RFV para analisar e manter o meu LTV alto e não ter CAC. Entendeu? Exatamente. É isso. E também vai muito do índice de satisfação desse cliente também, né? Para ele se manter dentro da nossa linha de produção, por exemplo. Sim. Então... para nós, de serviço, é diferente, porque o cara... vai um projeto de 1 ano. Vamos pegar ali que é o FII mensal de 1 ano. Cara, a gente gastou R$ 10 mil para trazer esse cara para dentro. E o projeto é de R$ 100 mil. O CAC dele foi 10 mil. E ele vai ficar aqui 1 ano. Só que não é melhor eu fechar mais um projeto com ele de 100 mil sem os custos de 10 mil? Com certeza. A ideia é essa. Então, para serviço é mais fácil porque você consegue entender melhor isso do que produto. Porque produto o cara vem, compra no varejo ali e vai embora. Não obrigatoriamente compra de novo. Mas se você tem uma base cadastrada ali, de pessoas cadastradas, você consegue fazer essa recompra, essa revenda. Mas para serviço é mais tranquilo porque você sabe exatamente o que você está gastando para poder vender um projeto para essa pessoa e você consegue munir ele depois do seu projeto entregue, do seu serviço prestado. Do pós-venda, na realidade, em si, né? A gente pode aproveitar ele ali no pós-venda também. Então, eu acho que essa é uma das vantagens, né? Para nós, por exemplo, muitas negociações, às vezes, que a gente faz apertada, mas para quê? Para a gente conquistar esse cliente para trazer ele para dentro. Exatamente. Quando ele permanece ali na nossa empresa por 1 ou 2 anos... custo, Então, esse custo aí já é reduzido, com certeza. Para quem trabalha mais com o serviço, é a questão mais do atendimento ali, da prestação do serviço. Para produto, é a questão, ele gosta de falar, cross-sell, upsell, porque a gente vive numa mídia de consumismo, né? E você tem que lançar produto ali consumindo, aí entra a questão ali da RFV. Para a questão de quem tem essa de frequência desses ativos, quem está comprando, quem está comprando, quem não está comprando. E aí, por exemplo, quem trabalha ali com pedidos grandes na parte de alimentos, a gente tem clientes na parte de alimentos ali. E aí tem esses clientes ativos que sempre vão comprando, o cara pode ter um valor melhor na compra com essa questão de ativo também. Então isso vai, consequentemente, porque quando o cara atrai o cliente, ele não sabe qual que é o potencial dele. Ele sabe que ele está atraindo um cliente para dentro da sua base. O que ele vai gastar ali dentro é você que vai determinar de acordo com a demanda que você vai sanando da pessoa, da empresa, né? Então, no produto é mais difícil por conta dessa rotatividade que você tem, pegar no varejo. Mas se você é uma distribuidora, por exemplo, você consegue entender. Meus representantes vendem tais produtos para tais distribuidores. O que eu posso melhorar ali? Porque já tem esses caras aqui dentro, que eu posso aumentar de gama. E é geralmente assim que você aumenta o faturamento e aumenta o lucro. Teve uma cliente que eu atendi a semana passada, até veio isso na minha cabeça agora, ela lá do estado de São Paulo, e eles trabalham com importação de luminárias.
Então, eles trabalham tudo que é referente à iluminação. E ela falou comigo sobre isso, o custo de aquisição por cliente e a parte do LTV, porque a preocupação dela é grandes clientes entram na empresa dela, compram valores bons, porém depois eles somem. E ela não tem nada dentro do Power BI para mostrar para ela, olha, aqueles clientes que realmente têm potencial, por que eles não, por que não retomaram esse cliente? Então, a análise do giro, né, desse cliente dentro da empresa. Ela falou, Carol, eu preciso trazer essa visão para dentro da minha empresa, porque é um cliente em potencial, ele comprou um bom valor, e por que ele não está comprando periodicamente? E Isso aí, poderia reduzir meu custo de aquisição, ela falou. vai diminuir. Manter esse cliente na base. Vai diminuir o custo de aquisição e, consequentemente, o LTV vai aumentar infinitamente. Então, sempre quando teoricamente, eles precisam ser inversamente proporcionais. Então, assim, quanto mais cai o CAC, maior o LTV. A ideia, teoricamente, hipotética é essa. A não ser que a empresa tenha compras altas uma vez a cada novo cliente de valor muito alto também, né? Mas a gente sabe também que, por exemplo, empresas de serviços, para ela conquistar clientes maiores, ela precisa gastar mais. Exatamente. Isso E nem toda verdade é verdadeira. Nem toda hipótese é verdadeira. Muito boa essa frase, né? Mas é sério isso, porque a empresa ela tem que entender que nem só de CAC e LTV ela vive, né? Sim. Se ela quer aumentar a receita de uma forma É só os dois. consistente, ela tem que entender o que é o CAC, entender o que ela está gastando para trazer esses caras, e entender se ela dobrar esse valor, ela vai trazer o dobro de faturamento. Entendeu? Porque aí ela tem que ir testando. E se eu diminuir 25% desse valor, gastar só 75% de CAC, vou trazer o mesmo faturamento? Então, ela vai jogando com isso até ela entender qual que é o ponto ótimo. Entendeu o ponto ótimo? Falo, beleza. Então, aqui eu posso dobrar agora meu investimento, trazendo uma pessoa, porque daí eu vou conseguir aumentar meu faturamento. E tudo isso, cara, tem uma... Sabe aquela foto do iceberg? Cara, que ele deve a ponta. É a ponta, só que aí embaixo tem CRM, tem processo, tem automação, tem milhões de coisas que você precisa fazer. Então, assim... que aí dá para aumentar para 2 horas de conversa. Mas se a pessoa ela entende esse indicador, vendo o que ela está gastando e quanto que ela está gerando de retorno para a empresa dela, já é o começo dessa ponta de iceberg para ela poder detalhar. Então, como que eu vou reduzir 75%, 25% do meu esforço de CAC, mantendo o faturamento que eu tenho? Pô, com um processo bem definido, com automações acontecendo, com uma equipe enxuta, fazendo esses processos acontecerem. Então, é infinito. Evitando colaboradores de ficarem saindo relatórios e ter dados em tempo real. Exatamente. Isso diminui também, aumenta a LTV. Com certeza. Ou muito ainda, né? Muito ainda. Não, então, imagina que para essa cliente, por exemplo, eu trouxe para ela aquele caso que a gente tinha na nossa apresentação da matriz RFV, que na realidade ia suprir essa questão da gestão desses clientes. Porque se ela trouxe o cliente uma vez, ela já gerou um custo para trazer aquele cliente, por que não aproveitar ele? Que daí o RFV ela é a base de um CRMzinho. Exatamente. Assim, a RFV é o meu cadastro de venda ali, comercial. Beleza, agora eu vou colocar uma observação, saber o que esse cara tá... O que eu tô conversando gerar com uma ele. tarefa para prospectar ele próxima tarefa. futuramente. Então, assim, então vou mantendo o relacionamento. Cara, é 2 vertentes excelentes pra gente poder fazer um bate-papo de 2 horas, um encontro. O negócio é a ponta do iceberg, porque CAC LTV, para gestor que quer ser estratégico, é o básico da análise. Tem que olhar esses indicadores. Se você é um cara de negócio... Se você não está fazendo isso, está fazendo errado. É que para nós é tão comum acompanhar isso e que a gente às vezes acha que todo mundo acompanha. Mas acontece E na realidade a gente vê que muita gente não acompanha. Mas as pessoas, às vezes, elas acompanham, só não sabem que aquela conta que ela faz é um CAC. Mas ela está analisando de uma outra forma. Normal. Mas aí é onde o BI traz a clareza e aí revela a verdade, né, Carol? A gente traz teoria para dentro do BI. A BI acaba sendo a prática ali do que a pessoa acaba vivenciando. Você reduz o esforço, você tem o indicador pronto, é só você abrir e olhar. É uma cultura. Sim, cultura. É uma cultura de gerir informação. Então, ao mesmo tempo que você tem a preocupação ali de acompanhar de saber o que é um CAC, um LTV, de acompanhar isso, o Power BI vai trazer
vai aprimorar aí a sua visão. Vai Exatamente. melhorar Se a desse- pessoa começa uma empresa, desde lá ela começa, ela tem essa prática de cultura de analisar, por exemplo, o CAC, lógico, já tem vários Dados. indicadores, mas analisar o CAC, às vezes quantas decisões ela deixou de evitar, deixou de tomar porque não soube analisar, né? Exatamente. Mas é igual ela falou, é a ponta do iceberg. Tem muita coisa por baixo, muita coisa por baixo. A gente já falou sobre RFV também, como que é análise, né? Cara, tô pensando tanta coisa que tem Cara, aqui. Caraca. é 2 horas É, de dá pra falar pode bastante falando coisa. isso. Dá pra Mas você rabiscar, Douglas, isso aí uma hora, ramificando, fazendo uma genealogia genealogia do CAC do da CAC RTV, porque é massa, porque vai brotar ali uns 15 indicadores fáceis. Você falou, eu lembro da árvore hierárquica. Da árvore, mas a Vai- genealogia, né? é, Sabe quando tem o pai e a mãe e vai descendo? assim. É isso, dá pra fazer. O CAC TV é o pai e a mãe, a gente Cara, desce tudo e mostra quem são os avós, os bisavós, Do- todos. Boa ideia, Léo. Pode... Nossa, Podemos arrumei pra minha projetar cabeça, mas tudo Na bem. prática é isso também. Mas assim, podcast rápido, simples, objetivo, para realmente trazer, porque às vezes o óbvio precisa ser dito, Com certeza. né? E entender que CAC é uma meta de todas as empresas querem realmente reduzir. É difícil, tem muita concorrência, né? Às vezes a concorrência faz com que o CAC seja um pouco alto, não Você sei. precisa gastar mais. Você vai precisar gastar mais, né? Porque é muita gente brigando por aquele cliente também. Cliente bom, Né? aquele Cliente bom cliente que realmente também, né? vale a pena. Aí são várias formas de analisar a Sim. mesma coisa. Mas, por exemplo, uma indústria que precisa entrar numa rede de mercado. Cara, às vezes o cara precisa pagar a gôndola. Sim. E aí isso Acordo talvez comercial. isso nunca vai se pagar, entendeu? É. Então tem coisas que precisam ser analisadas. Você tem que investir para entrar em determinado cliente. É. É uma estratégia. Exato. Se aquilo vai acontecer, de fato, vai trazer resultado, você vai ter que pagar para ver em alguns momentos. Não adianta. Exatamente. Nada melhor que investir no BI para trazer esses indicadores e você ver mais a fundo analítico mesmo, como que você pode tomar essas decisões. Isso aí, fechou. Quer finalizar com alguma coisa, Léo, Carol? Se É quiser- óbvio, né? Que a próxima vez que eu estiver aqui, eu vou fazer uma genealogia de indicadores. Muito legal isso. Eu não tinha pensado Não, eu nisso. pensei agora, me enrabei aqui com isso, mas tudo bem. Porque Quem as quiser trocar uma ideia sobre o Power BI, Exatamente. Só- Pra que a Se Carol- tiverem mais dúvidas, às vezes pode ser que a Claro. gente falou rápido e fica confuso. Sim, Mas se você bater um papo, a gente está à disposição. com toda. só com chamar toda ali no certeza. WhatsApp. Se quiser ver uma demonstração de BI em relação à questão de CAC LTV, estamos à disposição. Não só isso, né? E BI não é temos só CAC muito a LTV. compartilhar. Tem muita análise. Esse BI, como que a Carol fala? BI é ferramenta viva, né, É Carol? uma ferramenta E de constante evolução. E aí você vai evoluindo e, consequentemente, decisões rápidas e assertivas. Fechado, moçada. Fechar? É isso aí, pessoal. Obrigado, Carol. Valeu, pelo gente. Bate-papo Obrigada. rápido de sempre. Valeu, Léo Dogão. Valeu, também. Carol. Obrigado se você ficou até aqui e acompanhou a gente. Não se esqueça de deixar o Like. like e compartilhar. Se inscrever no canal, Dá compartilhar. o like, compartilha, se inscreve. Quem precisa aprender mais, às vezes você analista, quer compartilhar com o gestor, ficar cutucando ali, né? Tamo aí. Sobre a questão do BI. Conteúdos aí sempre importantes. Voltamos na semana que vem sobre novos conteúdos de BI, análise de dados, business analytics, Genealogia. inteligência de negócio, genealogia de CAC LTV também. Fechou? Valeu, gente. Fechou. Obrigado, pessoal. grande abraço e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.